Mas faz parte do jogo. Vamos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo Mateus, de número 16. Aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia em mãos, que nós vamos navegar por um outro texto posteriormente. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. Como é uma igreja sem o Espírito Santo? Como é uma igreja cheia do Espírito Santo? Qual é a diferença? Como é que nós podemos avaliar as situações e o que isso pode trazer de positivo para nós? Que Deus possa abençoar o seu coração nesta noite. Todos acharam? Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, eu leio a partir do versículo 13 na NVI. Chegando Jesus à região de Filipe, perguntou, onde é que eu estou? Cadê? Discípulos. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar. Papai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela nossa vida, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Pedimos-te, Espírito Santo de Deus, que o Senhor inspire nosso coração a te servir, a sermos aquilo qual o Senhor nos chamou a ser, igreja do Senhor, e que nós possamos a uma voz clamar, bendizer o teu nome, exaltar o teu nome e fazer aquilo que está no teu coração. Cuida de nós, ó Pai, especialmente neste momento em que vamos ouvir a tua palavra, que eu possa ser um instrumento teu, abençoado por ti, para ser bênção na vida do teu povo nesta noite. Fala conosco, papai. Em nome de Jesus, amém. Jesus está num diálogo com os seus discípulos. Depois de adverti-los sobre o fermento dos fariseus, então ele faz uma pergunta. É muito interessante que a fama de Jesus começa então a se espalhar, a ser mais notório a presença de Jesus, o movimento de Jesus, as coisas que Jesus tem feito, os ensinamentos de Jesus, eles começam a ganhar uma dimensão um pouco maior, uma densidade maior. Então ele começa a ser notado. Obrigado, varão. Ele começa a ser notado pela população e começa a ser falado o nome de Jesus na circunvizinhança. De repente Jesus solta essa conversa. O que é que o povo está dizendo que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? É curioso você notar que não há uma explicação, mas eu acredito que houve aquele vazio, assim, aquele vácuo, né? E não se ouvia nada, um olhando para a cara do outro olhando para a cara do um, e todo mundo, e agora? O que a gente responde? O que é que nós vamos dizer? De repente Pedro quebra o silêncio e vai soltar esta fala. Eles responderam, um diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E aí houve aquele silêncio depois da pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Depois de muito pensar, Pedro então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele usa dois títulos messiânicos. Tu és o Cristo, Jesus, Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é o Messias, o enviado. É um dos
dos codinomes, é um dos títulos messiânicos que Jesus, então, que o Antigo Testamento atribui à pessoa de Jesus. E quando ele fala o Filho de Deus, também é um título messiânico atribuído à pessoa de Jesus. E quando ele fala isso, de repente, quebrando o silêncio, Jesus, ele vai de encontro com essa fala e diz assim, ó, feliz é você, bem-aventurado sois vós, Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas. Feliz é você, Pedro, filho de Jonas, porque não foi você quem disse, mas foi meu Pai que revelou a você. Aqui nós começamos a ter um discernimento muito interessante, que ao momento em que você está vivendo a sua vida, Deus intervém e fala algo ao nosso coração, e coloca algo na nossa mente, para que nós possamos aplicar isso, falar isso, colocar isso em evidência, ou coisa semelhante. Fato é que Deus coloca isso no coração de Pedro, é o próprio Jesus quem vai confirmar, bem-aventurado é você, feliz é você, Pedro, porque não foi carne ou sangue que disse isso, mas foi meu Pai que te revelou. Deus mesmo revelou isso para você. E aí entra um diálogo bem interessante no versículo 18, e diz assim, eu digo isso, você é Pedro, Petrus, pequenos blocos rochosos. Você é Petrus, pequenos blocos, um tijolo, pequeno bloco rochoso. Para fazer a casa, você tinha a pedra angular e tinha as pedras, os tijolos que você fazia a arquitetura. Hoje em dia é feito assim, só que nós construímos a pedra angular. Você faz uma estaca, bate uma estaca numa profundidade até que encontre rocha, aí você faz a broca, e no final da broca, já na flor da terra, você faz ali a sapata, que é para as duas, faz exatamente a vez da pedra angular. Tu és Petrus, pequenos blocos rochosos. E aí Jesus, olhando para si, rogando para si, disse, sobre esta pedra, ou seja, pedra angular, tu és Petrus, mas sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Jesus então está falando a que veio. Jesus, ele vem, encarna na pessoa de Jesus, Deus encarnou na pessoa de Jesus, desenvolveu-se, ensinou, e morreu e ressuscitou. E ele fez todo este processo para quê? Para preparar a sua igreja, para edificar e, qual é a outra palavra? Eu estava usando uma palavra que daqui a pouco ela me chega. Não é capacitar, mas é edificar e capacitar a igreja, para que a igreja continuasse a obra de Cristo, a obra instauradora do reino. Então a primeira coisa que Jesus faz é edificar a igreja, dar o norte da edificação da igreja, e o norte para a edificação da igreja é Jesus. Não tem outro alicerce, não tem outro local, não dá para estabelecer outra base que não seja Jesus. Se uma igreja não tem Jesus como pedra angular, ela vai ruir. Mas dia menos dia, ela vai ruir, ela vai se sustentando sobre mentiras. Mentira sobre mentira, mentira sobre mentira, e essa igreja não subsistirá. Mas a igreja de Cristo, ela subsiste. Ela está fundamentada neste alicerce. Jesus veio então para edificar e consolidar a sua igreja. A primeira coisa que ele faz é dizer assim, olha, Pedro, sobre esta pedra, Petrus, Petra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a dica que Jesus dá aqui nesse texto é muito interessante, que ele diz assim, olha, e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Na versão menos contextualizada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito pertinente, nós vamos voltar nesse ponto aqui. Jesus, então, ele prepara a igreja para ela ser edificada. A edificação, ela leva em conta algumas características interessantes. Tipo de solo, a fundação a ser feita, a ferragem que vai ser usada, é uma coisa que precisa ser pensada. Jesus não fez isso a esmo, de qualquer forma. Jesus, ele vem estruturar para que a igreja seja edificada como uma igreja forte. Afinal de contas, as portas do inferno não prevalecerão.
há um anúncio, um prenúncio, melhor dizendo, de uma luta, e essa luta ela é constante, nós sabemos que ela é constante, e nessa luta constante, quem é que prevalece? Não é o Hades, não são as portas do inferno, não é o inferno que prevalece, sim a igreja de Cristo. E por que ela prevalece? O primeiro significado é que ela está bem fundamentada. O segundo é que ela está capacitada. Ela tem essa capacitação de Deus para ser, então, a igreja do Senhor. É interessante que isso vai gerar no coração dos discípulos um sonho. Isso vai gerar uma expectativa de que a igreja, então, comece a crescer e não pare mais. E não, nesse desenvolvimento, ela vai vencendo, e por fim, vai botar fim em Roma, vai acabar com essa politicagem, vai acabar com esse negócio todo, acaba com o Congresso, acaba com esse negócio e a igreja toma conta. Não era esse o plano de Deus. Não era este o plano de Deus, esse é o plano dos judeus. Não o plano de Deus, o plano de Deus era outro, voltado para o seu reino, voltado para pessoas. E pessoas são a base que Deus usa para o crescimento dessa igreja, para o desenvolvimento dessa igreja. É interessante que quando Jesus morreu então com os discípulos, no coração dos discípulos, naquele momento, a esperança de dias melhores. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, houve ali então um apagar dessa centelha. Houve ali um momento de tristeza, momento de angústia, um momento em que os discípulos começaram então a questionar-se e a questionar aquilo que estava acontecendo, e por que não questionar a Deus? Afinal de contas, Pedro vai dizer assim: olha, eu não aguento mais, eu vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar e chega. Eu fiz o melhor que eu pude, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Chega para mim, já deu. Já ouviu alguém falar assim ou não? Deixa eu perguntar direito. Você já falou isso alguma vez? Se você já disse isso alguma vez, significa que você é humano. Nós somos humanos. Nós somos humanos. A nossa humanidade, ela não pode ser desprezada. Muitas coisas nós sofremos. Olha para a palavra de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade é abrir mão de nós mesmos e confiar em Cristo, que Ele está fazendo e continuará fazendo o melhor para nós. Confiar em Deus é crer que por mais que o fardo que você esteja carregando neste momento, seja pesado, seja árduo, seja difícil de carregar, Deus não colocaria sobre você um fardo que você não fosse capaz de carregá-lo. Percebe como Deus é bom? Percebe como Deus ele olha para nós com cuidado, com zelo, com atenção? E os discípulos participaram disso de forma prática. Nós sabemos na teoria e na experimentação, porque quando nós vamos vivendo uma vida com Deus, isso se torna prático na nossa vida também. Mas ali eles estavam junto com Jesus, dialogando com Jesus, falando com Jesus, e tendo essa percepção clara do quanto Deus nos ama. Mas neste momento Jesus tinha morrido. Jesus morreu ali na cruz, e estavam esperando só amanhecer o domingo, trancafiados numa casa, com medo dos judeus, ali em João capítulo 21, e de repente quando eles estavam ali, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, ai meu Deus, é um fantasma. Aí começam a entrar em pânico, João, como se já não bastasse toda a crise que a gente está passando, agora entra um fantasma, o que nós vamos fazer? Vamos sair correndo, os judeus estão lá, e é aquela crise que você não sabe o que fazer. De repente Jesus diz assim, paz do Senhor. E a galera fica tudo olhando, né? E Jesus, gente, paz do Senhor, gente. Aí então eles responderam, e Jesus viu que eles estavam meio que desesperados, assim, tem peixe aí? Glória a Deus, não é? E foi para a comida, vamos comer, vamos na comunhão. E na comunhão, então, Jesus começa a tratar o coração de Pedro e o coração dos demais discípulos. Tratar do coração de Pedro, não vou entrar no mérito aqui, que não é a ênfase da mensagem. Passaram esse momento aí, ele deu algumas instruções e foi falando e tal. E quando nós chegamos em Lucas 24, 49, que nós vimos no domingo passado, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
de poder. Opa. Acho que nós vamos precisar comprar um microfone novo. Muito bem. Ok. Mas esperar na cidade Jesus vai falar da promessa que Deus havia feito. Eis que envio sobre nós a promessa de meu Pai, mas esperai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esse esperar na cidade, tem um monte de coisas incutidas aí que geravam o quê? Medo, ansiedade, incerteza. Como é que nós vamos fazer? Por que nós vamos ficar aqui? Aqui não é seguro, precisamos ir embora daqui. Os judeus querem pegar a gente, os romanos também, os sacerdotes e tal, aquela coisa toda. Era horrorosa a ideia de permanecer na cidade, mas eles obedeceram. E obedecendo a palavra de Jesus, então permanecendo na cidade, ficaram, e até que, eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 1, até que em Atos capítulo 1 é a última aparição de Jesus ressurreto. É a última fala de Jesus, até que Jesus apareceu neste momento aqui em Atos capítulo 1, eles se mantiveram todos os dias unânimes no templo, orando, buscando a presença de Deus. E quando você lê Atos capítulo 1, versículo de número 4, a segunda parte do versículo, Jesus está dizendo: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Só faltou ele dizer assim, lá em Lucas 24, 49, né? Só faltou dar a referência, exatamente aquele texto que ele está falando aqui. Pois João batizou com água, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Promessa do próprio Jesus. Aí o versículo 8 é tão maravilhoso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos o quê? Que Jesus vem para edificar a igreja, e a pedra angular é o próprio Jesus. E ele edifica a igreja e ensina e administra os ensinamentos aos discípulos até que ele morre. E quando ele morre, perdeu-se a esperança. Quando eles veem Jesus ressurreto, enche de gás, não é? Os caras ficaram assim pilhados. Oh, glória a Deus, Jesus cumpriu a palavra, ele voltou mesmo, vem aí. Então, eles vão para a oração, confiante nisso, e oram, e oram, e oram, e clamam, e clamam, e clamam. E aí, neste momento, Jesus aparece e diz para eles: olha, espera, mantenham firmes, porque vocês receberão poder, capacitação. E quando vocês receberem poder, então, a igreja ela está inaugurada. A inauguração da igreja é o Pentecostes, é o capítulo 2. A inauguração da igreja. E quando a igreja, então, capacitada pelo Espírito Santo, ela ganha esse dinamismo, ganha essa potencialidade. Você vai analisar o texto, nós já preguei algumas vezes sobre isso, você vai ver que no primeiro momento, Pedro levanta, toma a palavra junto com os discípulos, com os 11, e fala. E quando ele fala, ele dá assim uma explanação, uma explicação filosófica sobre os termos lá do Antigo Testamento. E a pessoa de Pedro não era a pessoa mais indicada para fazer isso. Vendo que isso de fato era uma transformação plena que havia acontecido no coração de Pedro. Muito bem. A igreja precisa estar fundamentada em Cristo e capacitada pelo Espírito Santo. Se nós somos uma igreja fundamentada em Cristo, capacitada pelo Espírito Santo, então, obrigatoriamente, nós temos que caminhar segundo a palavra de Deus. Quais são as características de uma igreja que não tem o Espírito Santo de Deus? A primeira delas é que é uma igreja oscilante na sua fé. Como que pode uma igreja dizer-se cristã se ela não tem como fundamento Cristo? Se o fundamento da igreja não é a palavra, se o fundamento da igreja não é o crer que Jesus está movendo, Jesus o Cristo, por isso que a igreja é cristã. Em Atos capítulo 11, versículo 26, quando Paulo, depois de um ano, junto com Barnabé, ensinando em Antioquia da Pisídia, ele diz assim o texto de Lucas, que pela primeira vez os seguidores são chamados de cristãos. Quem é que estava dando aula? Era Paulo.
Se Paulo estivesse em evidência nos seus ensinos, eles eram chamados de paulinhos, não de cristãos. É ou não é? Seguidores de Paulo. Mas Paulo não está em evidência aonde? Nos seus ensinos. Paulo está em evidência na sua camaradagem, no seu amor, na sua dedicação aos gentios. Então, aqueles seguidores são chamados de cristãos pela primeira vez. Se uma igreja se dá o trabalho de ser chamada de cristã, ela tem que ter como alicerce Cristo. Se você tem como Cristo como alicerce, não dá para ser oscilante na fé. E aí, às vezes, nós estamos vendo assim que, pessoas estão tão firmes na fé, tão fundamentadas na fé, que olha, se orar para o monte cair, o monte cai. Para o monte passar para lá, o monte passa. Não vale orar para o monte descer em cima de Brasília. Não vale, hein? Não vale, vamos orar para mover esse monte, né? Um monte Everest, de repente descer todo em cima de Brasília. Não vale fazer essa oração. Mas assim, muitas vezes nós estamos tão vacilantes na nossa fé. Por que estamos vacilantes? Afinal de contas, nós não somos cristãos. O que nos leva a sermos vacilantes na fé? Questionamentos. E às vezes os questionamentos, eles vêm fundamentados em desejos não respondidos. Deus, mas eu orei, o Senhor não respondeu. Eu pedi, o Senhor não me atendeu. Como se Deus tivesse a obrigação de, ao ouvir a nossa oração, responder ao nosso bel prazer. Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. Deus não age assim. Ele não age dessa forma. Porque se fosse assim, Jesus na oração lá do Getsemane, as pessoas gostam de pegar o começo da oração do Getsemane de Jesus, mas não pega o final. Pai, se possível, livra-me, passa de mim este cálice. Me livra dessa, Pai. Me livra desse problema, me livra da segunda-feira, deixa eu ganhar na Mega Sena. Me livra dos problemas, faz o meu time ganhar, porque eu não aguento mais ouvir gente tirar sarro. E você dá risada, mas tem gente que ora nesse sentido. Ou você nunca assistiu o jogo que mostra o cara do time assim, lá orando, rezando, pedindo para que o time dele ganhe, e o camarada do outro time fazendo a mesma coisa. Quem é que Deus vai ouvir? Deus ouve os dois, mas não responde para nenhum. Não responde. Ouvir, Deus ouve todas as orações. Aí nós começamos então a perceber que Deus, ele não responde tudo aquilo que nós apresentamos diante dele, e começamos a entrar num sentimento assim de dúvida. Será que Deus ouve mesmo a nossa oração? Irmão, que oração que você está fazendo, pelo amor de Deus? Se a sua oração ela não tem como ênfase instaurar o reino na sua vida, que oração é essa? Se nós clamamos para que Deus faça uma cura, e nós cremos na cura, nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus opera milagre ainda hoje, porque nós somos uma igreja de fé, ou não? Amém. Como é que nós dizemos amém para algo que estamos duvidando no nosso coração? A primeira característica de uma igreja sem o Espírito Santo, ela é oscilante na fé. A segunda, ela é vacilante no testemunho. É vacilante no testemunho porque não testemunha da forma como a igreja de Atos testemunhou. A igreja de Atos, ela fez barulho literalmente. Ontem, para quem estava aqui, volto a repetir, foi demais. Eu tenho dito, nós precisamos olhar para fora. Gente, nós precisamos fazer barulho. Eu nunca imaginei que Deus fosse responder na literalidade da minha oração. Fizemos barulho no bairro todo, foi um negócio doido demais, né? E muito ainda. Gostoso demais, gente. Eu estava lá na frente andando de moto, foi uma coisa assim, uma experiência que eu nunca vou esquecer. Mas, como é que está o testemunho? A frase do Tim Keller, que não deixa de bater na minha mente: se amanhã a igreja do Nazareno Coppelotes, ela for removida daqui, for tirada deste bairro, o bairro vai sentir falta? Não nós que amamos a igreja, gostamos da igreja aqui, que frequentamos a igreja, a vizinhança. Se amanhã a igreja sair daqui, o bairro vai sentir falta? Sabe por que a resposta é não sei? Porque você não quer admitir que não. Porque não vai fazer falta.
Porque o nosso testemunho não é o testemunho de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Porque o barulho que eu quero que nós façamos aqui não é só o das motos buzinando, andando por esses bairros todos, que foi muito bacana, que eu espero que nós tenhamos mais e mais oportunidade de fazer a mesma coisa. Quem sabe eu esteja com a minha moto já até lá, vai ser meio difícil, mas sim, fazer a mesma coisa, com o testemunho da presença do Espírito Santo em. O barulho que eu falo de que nós precisamos fazer para testemunhar como uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é que as pessoas olhem para cá e desejem, sintam no coração arder. Eu quero ver um ônibus inteiro passar assim, e a galera começar a chorar dentro do ônibus. Para que eu quero descer, eu quero entrar nessa igreja. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim, o nosso testemunho é mais para a igreja vacilante do que para a igreja fundamentada. Nós somos vacilantes no testemunho. Nós somos inoperantes diante das adversidades. Está certo que a gente luta aqui, luta ali, luta lá. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós tivéssemos que pagar aluguel deste prédio, nós já teríamos fechado as portas. Se nós tivéssemos que pagar aluguel desse prédio aqui, nós já teríamos fechado as portas. Sabe por quê? Diz que crê, mas não contribui. Diz que crê, que tem um testemunho fiel, que é cheio do Espírito Santo, mas é inoperante diante da própria capacidade de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Inoperante. E queremos dizer que somos cheios do Espírito Santo, bater no peito e dizer, não, nós temos uma teologia. Temos a teologia, o que nós estamos fazendo com ela? Temos uma teologia maravilhosa, pautada na palavra de Deus, recheada por experiências. Nós pregamos o batismo com o Espírito Santo como segunda obra da graça. Nós pregamos a Bíblia, nós pregamos um estilo de vida de santidade. E dizemos ser uma igreja cristã, mas parece que o nosso alicerce é o outro. Porque quando a água bate na canela, você vai nadar para outro canto. Você vai se virar do seu jeito. Você vai fazer o jeitinho. Ou seja, deixa de confiar em Deus. Deixa de viver o cristianismo da forma como nós precisamos viver. E busca outros meios. Qualquer motivo é um motivo para faltar do culto. O time vai jogar. Não vem. Hoje eu vou fazer não sei o quê. Não vem. Hoje eu dormi muito, não fui dormir tarde no sábado, acordou muito tarde no domingo. Não vou na escola bíblica, não. Vai boicotando. Sabe o que é isso? Falta fundamento. Falta fundamento. Cristo não é o fundamento da sua vida. Me desculpe. Jesus não é o fundamento da sua fé. Me perdoe. O seu testemunho não é o testemunho de quem é cheio do Espírito Santo. Lamento informar, mas a sua operacionalidade da sua fé, ela não visa glorificar a Deus. Está mais para quem ora dizendo assim, Deus, pelo amor de Deus, faz isso para mim. Deus não tem obrigação nenhuma, querido. Deus não tem obrigação nenhuma para ver você trocar a glória de Deus por um repasto de lentilha, por um prato de sopa. Por um prato de sopa. O que acontece é literalmente isso. Nós estamos, quando você deixa de prestigiar a sua igreja, deixa de glorificar a Deus junto com a irmandade, junto com os irmãos, deixa de exaltar o nome de Deus através da igreja que Ele instituiu, que leva o nome dEle, que preza pelo nome de Cristo, que prega a palavra, que se esforça para viver este testemunho, e você troca isso por qualquer coisa, você está trocando o culto, a presença de Deus por um prato de sopa. Por um prato de sopa. Lentilha. É um trem que você compra lá por R$2. Faz uma panelada de sopa e fica bom. Mudei o meu conceito sobre lentilha, depois de ouvir umas conversas, e fazer um prato de sopa de lentilha, fica bom. Mas isso não justifica. Irmãos, falo isso para a glória de Deus. Fui membro de uma igreja no centro de Campinas durante 8 anos. Eu morava no Parque da Represa. Domingo, eu acordava às 5h30 da manhã para pegar o primeiro ônibus. E chegava
15 para 7 no centro, na antiga rodoviária, pegava um ônibus a 15 para 7, eu descia de um, subia no outro, chegava 20 para as 8 em Campinas, assistia um culto ali na Nazareno Central, depois eu subia e pegava a escola bíblica na primeira hora, 9 horas da manhã, eu estava na Igreja Batista Central de Campinas, sentado esperando o professor começar a aula. Saí de lá meio-dia, vinha para casa, 5:30 da tarde eu estava de volta, de ônibus, com chuva, sem chuva, com calor, sem calor, com frio, sem frio. Nunca deixei de ir num culto. E algumas vezes eu só tinha dinheiro para ir e voltar uma vez. Sabe o que eu fazia? Passava o dia na igreja. Passava o dia na igreja, irmão. E ia sem dinheiro para comer. Aí chegava na hora do almoço, eu ficava lá no refeitório, tal, eu ficava vazio o refeitório. E eu estou lá, tranquilo assim, aí chegou o irmão Claudemir, agora esqueci o nome, é Cláudio alguma coisa, né? E disse assim, ô varão, o que você está fazendo aí? Vou ficar por aí, tal, não sei o quê. Pera um pouquinho que eu vou, você almoçou? Não, então pera um pouquinho. Ele ia lá, buscava um marmitão para nós, ele rachava o marmitão, glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus, está provendo. Nunca faltou, querido. Nunca faltou, e às vezes você deixa de vir no culto, por quê mesmo? Não, mas eu sou uma igreja cheia do Espírito Santo. Espera aí, pastor, o senhor está falando de igreja. É. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos igreja. Nós somos igreja. Significa que se nós somos cheios do Espírito Santo,